Olá, sexto ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula a gente vai estudar um pouco, né, sobre essa camada importantíssima aí para o planeta, que é a camada de água que envolve, né, todo o nosso planeta, que é de suma importância para a nossa sobrevivência, que é a hidrosfera. Então, a ausência de água tornaria a vida impossível na Terra, com certeza, né? Porque a água é o elemento fundamental para existir a vida na Terra, onde todos os seres vivos dependem dela para sobreviver e para garantir a permanência da espécie, né? Então, a água sustenta a vida. Resumindo aí, olhando a imagem, percebemos que para tudo que vamos fazer necessitamos da água, seja tomar banho, irrigar a plantação, lavar as mãos, escovar os dentes. Então, todas as atividades que vamos fazer necessitamos da água. Então, por isso que ela tem uma grande importância aí para a nossa vida. E aí, como surgiu essa água na Terra? Esse surgimento tem relação aí direta com o processo de resfriamento do planeta, como também com a formação da atmosfera, onde há bilhões de anos, durante aí a formação de rochas magmáticas, ocorreu o processo de desgasificação, em que foram liberados da superfície superaquecida da Terra, né, para a atmosfera, que essa atmosfera ainda estava em formação, foram lançados aí vapor de água e gases, principalmente gás carbônico. Então, à medida que as elevadas temperaturas diminuíram, o vapor de água encontrou condições atmosféricas para se condensar, gerando as nuvens. Então, posteriormente, com a maior densidade dos gases e do vapor de água, transformaram-se em líquido, ocasionando chuvas torrenciais. Então, lentamente, com o aumento das precipitações, as partes mais baixas do planeta começaram a armazenar porções de água que, após milhares de anos, deram origem aos oceanos e lagos, né? Então, o surgimento da água na Terra está relacionado aí com o processo de resfriamento, né, do planeta. Então, quando houve todo esse resfriamento, onde houve aí a liberação de gases, né, e também vapor de água para a atmosfera, então houve essa condensação que posteriormente houve a precipitação, ocasionando as chuvas torrenciais, que essas chuvas lentamente, né, foram aí se acumulando em porções mais baixas do planeta, dando origem aí aos oceanos e também aos lagos. E aí temos o ciclo da água, que chamamos de ciclo, o processo pelo qual a água evapora, precipita-se e evapora novamente, onde a radiação é responsável pela evaporação de parte da água dos rios, lagos, oceanos e etc. A vegetação também, né, participa desse processo. De que forma? Emitindo vapor de água através da evapotranspiração. A água condensa e precipita-se, retornando novamente à superfície, né? Então, quando ela precipita-se, ela infiltra-se na superfície da Terra. Depois dessa infiltração, a evaporação novamente, acontecendo todo o processo novamente, com isso chamado de ciclo da água. Tem aí a imagem ao lado, né, mostrando aí como acontece todo esse processo. Acontece com o processo de evaporação, condensação, precipitação, né, e infiltração. E aí volta tudo novamente, onde chamamos de ciclo da água. A distribuição da água na Terra. Como é que está distribuída essa água na Terra? Então, o planeta tem 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, né? Onde corresponde a 10,4 bilhões de litros. Então, a distribuição está feita da seguinte forma: 97,5% está concentrada aí nos mares e oceano, que são água salgada, né? E apenas 2,5% água doce.
né, que é a água que serve aí para a nossa sobrevivência. 0,04% está na atmosfera, 0,36% está aí localizado em lagos, rios e pântanos, 22,4% está no subsolo, 77,2% geleiras e calotas polares, né? Então, tá aí a distribuição da água, né? Percebemos que a água doce é uma quantidade bem menor em relação à água salgada e que a gente precisa preservar essa água doce para que possamos ter ela por muito tempo, né? Se usarmos de uma forma inadequada, essa água ela vai acabar em um tempo bem mais curto do que imaginamos. Então, no ano 2011, a humanidade alcançou um número total de 7 bilhões de pessoas. Esse fato aí acarreta um maior consumo de alimentos, como também matérias-primas e água potável, um elemento considerado atualmente o ouro azul. Então, ouro azul porque está tornando-se raro, né? Em alguns lugares não existe mais água potável. Então, aí acontece toda aquela disputa, né, para conseguir aí água potável, devido à sua limitação e raridade em muitos lugares do planeta. Então, está sendo considerado aí o ouro azul, né, devido à sua limitação e também raridade em muitos lugares do planeta, o que implica em uma maior valorização comercial desse recurso. Água, nosso bem precioso, né? Então tem aí, né, uma imagem mostrando água que falta faz. Então, uma pequena quantidade aí de água, né, que ainda resta no planeta. E aí a gente só sabe, né, a falta que faz quando não existir mais, quando estiver passando por alguma dificuldade, quando não tiver mais uma água potável para utilizarmos. A escassez de água. Então, há diversos tipos de escassez, né? Então, os países pobres do mundo sofrem com a escassez econômica de água, pois não têm recursos para administrar suas bacias hidrográficas. Já em lugares semiáridos, como o Nordeste do Brasil, o problema é físico. A água no subsolo é saloba, né? E os rios são temporários. Então, há diversas formas da escassez de água, né? Em um lugar, pelo país não ter condições de explorar suas bacias hidrográficas, em outros lugares, por possuir água salgada, né? Então, há uma grande variedade aí em relação a essa escassez de água. Só lembrando que a água a cada dia, a cada ano que passa, né, ela vai diminuindo, porque a população vai aumentando e aí vai consumindo mais água e não há uma preservação, né, desse recurso. Então, a tendência é haver a sua escassez. A escassez de água no planeta é agravada em virtude da desigualdade social, como também aí da falta de manejo e uso sustentável dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. Em regiões onde a situação de falta d'água já atinge índice crítico de disponibilidade, como aí nos países do continente africano, onde a média de consumo de água por pessoa é de 19 metros cúbicos por dia, ou de 10 a 15 litros por pessoa. Já em Nova York, há um consumo exagerado de água doce, tratada e potável, onde um cidadão chega a gastar 2.000 litros de água por dia. Então, preste atenção à grande diferença aí que há. Há uma má distribuição, né, uma má utilização da água, onde em alguns lugares, né, as pessoas praticamente não desfrutam desse bem precioso. E em outros lugares as pessoas usam aí com abundância, né? Então, aí é mais uma questão de poder, né? Quem tem mais dinheiro gasta mais, quem não tem fica aí só na esperança de ter essa água potável. Em relação, né, a esse assunto sobre hidrosfera, aqui é só a introdução. A gente ainda vai ver outras aulas sobre esse conteúdo, né? Espero que tenham entendido e até a próxima aula.